Muito bem, sinalizem ali que vocês autorizam, por favor. Né? É um evento mais intimista, tá, Dani? Muitos são meus alunos da pós-graduação, da disciplina de intermedialidades, e alguns também são da graduação de letras espanhol. Então, nós temos aqui pessoas, né, que são do português, que são do inglês, que são do alemão e do espanhol, tá? Aí é bem diversificado o público, bem bacana, né? Então, boa noite oficial a todos, a todas. Agradeço a vocês pela participação e um agradecimento especial para a nossa queridíssima professora doutora Daniela Garcia, parceira de vários eventos de bancas, né? E é sempre muito bom participar de eventos com a Dani, porque nós aprendemos e também nos divertimos. Sabe aquela história do saber e sabor? É a Dani em pessoa. Ó, coraçãozinho para a Dani. Depois que vocês ouvirem a Dani, né? Ah, vocês vão entender do que a gente está falando. O Lucas já conhece há um tempo, a Laura, né? E quem não a conhece ainda, então, aproveitem, né? Suguem aí a Dani, né? Em termos de conhecimento, né? A simpatia em pessoa aí, um poço de sabedoria. Se quiserem saber sobre teletandem, né, multimodalidades, multiletramentos, estão falando com a pessoa certa. Nós lemos até artigos aí do seu livro, organizado por você, Dani. Olha só. Agora eles têm o privilégio de aproveitar e conversar com a organizadora. Então, bem-vinda ao UEL, mais um evento. Nós te recebemos sempre de braços abertos. Obrigada pela parceria e por sempre, né, aceitar os nossos convites. Tem tempo? Não! Mas na agenda ela abre uma brechinha para conversar conosco e nós agradecemos esse carinho todo especial. E saiba que é recíproco, Dani. E deixa a palavra aí com você agora. Olha, o carinho foi tanto e as expectativas tantas que nós iremos cancelar a fala desta noite, né? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Muito feliz de estar aqui. A Claudinha é assim do meu coração e eu acho que de vocês também. E assim a gente não precisa se explicar muito, né? Pelos motivos, mas assim sou extrema admiradora porque a minha agenda é assim, tem tempo? Não, pera, vamos mudar. E esse dia? E esse dia? E se começar esse horário? A gente faz acontecer e eu sei que a Claudinha é da mesma forma, né? Então, assim, a UEL é do meu coração, vocês estão em uma instituição extremamente séria e eu fico muito mais feliz que vocês estejam junto das pessoas certas, né? Então, assim, estou muito grata de estar aqui com vocês. Eu acho que vai ser assim um horário curtinho, mas eu quero assim que vocês me interrompam a hora que vocês quiserem, abre o microfone e fala comigo, né? Porque eu falei assim para o Lucas, então, eu fiz uma apresentação curta, mas eu estou pensando numa conversa. E se a gente tivesse na UEL, primeiro a gente ia tirar as fotos embaixo das árvores bonitas, né? E depois a gente ia ficar um pouquinho ali na sombra, conversando ali mesmo, sem PowerPoint, sem tecnologia, e ainda assim a gente ia falar de tudo isso. Letramentos, multiletramentos, multimodalidade, tecnologia, formação docente, a gente ia falar sobre tudo isso sem usar nada disso, né? Mas é claro que isso depois vinha aí com um registro super robusto nas redes sociais, né? E a gente gosta muito disso. Então, vou falar rapidinho para vocês, né? Para quem não me conhece, quem eu sou, de onde eu venho. Então, eu sou da Unesp de Assis, né? Sou de Assis, fiz minha graduação aqui, fiz meu mestrado aqui, fiz meu doutorado na Unesp em São José do Rio Preto, né? Desde sempre nessa vertente de pensar já a tecnologia no ensino, como é que a gente congrega tudo isso. Meu pós-doutorado fiz, né, na Georgetown University, também pensando no teletandem, né? E daí, por último, vem aí a mascotinha, que é a livre docência, né? Que eu tive aí a oportunidade de realizar este ano, graças a Deus. E, assim, é uma trajetória, né? É uma trajetória. Então, eu venho aqui hoje falar um tiquinho de nada.
mas como a Claudinha já falou, o meu e-mail está aí, né? Eu converso muito melhor por e-mail do que por WhatsApp. Mas, enfim, tá aí os meus contatos, vocês podem pegar se vocês precisarem de algum texto. Se eu tiver no meu computador, eu mando para vocês o que vocês precisarem, tá bom? Ah, e a Meg está em casa e eu estou sozinha. Você já percebeu que ela está lá no portão falando oi para as pessoas, né? Então, vou começar aqui meu compartilhamento com vocês e vocês vão me dizer, né? Primeira coisa, não pode rir, tá? Então, assim, espera lá. Que assim, eu sou uma pessoa muito séria, a professora Cláudia já me apresentou, né? Então, a gente tem que manter a linha da seriedade, né? Então, vamos ver se vocês estão vendo. Vou colocar para apresentar. Aí, tudo bem? Estão vendo? Tá. Então, assim, eu sou uma pessoa extra Canva, né? E daí eu acho as coisas no Canva, eu tenho dó de mudar os desenhos lá que eles colocam, então algumas coisas eu deixo, algumas coisas eu tiro. Então, assim, por que eu trouxe isso hoje? Porque nós estamos na tela do computador. Então, eu quero pedir permissão para entrar na sua casa com o seu peixe, o seu gato, o seu sofá, né? E a partir daí que a gente começa falando hoje, então. Então, esse é um título aí que eu fiquei pensando, o Lucas falou, Dani, você fala com a gente? Eu falei, falo. Aí eu fiquei alguns dias, Lucas, você manda? Mando. E daí ele deve ter falado, nossa, ela não mandou. Mas eu estava amadurecendo as ideias do que é que eu ia colocar nesse título, né? E agora eu já estou até com vergonha, porque vocês estão dando show de título aí também, né? Então, eu tentei pensar como é que a gente colocava tudo isso e, ao mesmo tempo, trazer as minhas inquietações com vocês. Eu tenho pensado muito nessa coisa de escolhas, né? E escolhas pedagógicas. Eu acho que tudo que a gente escolhe... Vocês vão me dar um minuto que eu vou trazer a Leoa aqui, porque senão ela vai ficar falando. Espera lá. Gravação, um minutinho que eu já volto. Podem aproveitar para interagir, tá? Sintam-se à vontade. A Dani é de casa, né? Uma pessoa bem acessível, então podem perguntar. Ai, que gracinha! São confusões. Exatamente. Bom, vocês já viram, né? Já aprendi aqui na jaula. Brincadeira. Isso tem me incomodado muito, sabe? Pensar nas escolhas, porque, né, diferente aí de 2020, nós já entramos em uma outra esfera de escolhas. Agora a gente tem que pensar no que a gente vai levar, porque eu acho que muita coisa fica aí de 2020 e 2021. Eu acho que agora, terminando 22, a gente já tem um terreno muito mais sólido para pensar em muitas coisas, né? O que foi, o que deu, o que não deu, o que pode ser, o que funcionou, o que não funcionou. Então, esse é o título que eu trago aí hoje, né? Escolhas pedagógicas, tecnologias e letramentos, construindo multicaminhos, né? Então, é isso aí que ficou na minha cabeça de que eu vou falar quando o Lucas me pediu. E daí, eu fiquei pensando assim, olha, essa coisa de escolha, ela parece essa questão de... e eu fiquei pensando nesses fluxogramas, né? Aí fiquei pensando, se eu escolho isso, isso me leva a isso. Se eu escolho isso, isso me leva a isso. E daí eu achei esse lindo aí para falar da lâmpada, né? E eu acho que a cabeça da gente muitas vezes funciona desse jeito. A lâmpada não funciona? Estava plugada, sim ou não? Tá, se não, você pluga. Se sim, queimou? Sim, troca. Não, compra uma outra. E assim, a vida da gente podia ser assim, né? A lâmpada queimou, está plugada, compra outra. Mas então, aí na realidade, no cenário pedagógico, a gente enxerga mais ou menos assim. A nossa vida é mais ou menos assim, né? E isso é assustador, e isso não é para você ler mesmo. Eu já escolhi um que não desce nem para você ler do que está falando. Aí está em inglês, está falando de... Deve ser alguma coisa médica, né? Está falando lá, Increased Early Childhood Mortality Rate. Então, assim, na realidade, eu fiquei pensando que, nossa, podia ser a lâmpada funciona, a lâmpada não funciona, mas, assim,
vamos pensar que 2020 em diante, a nossa vida começou a ficar desse jeito, né? E as suas escolhas, elas têm implicações. Se você escolher aqui, você não vai conseguir chegar no outro caminho, né? Olha que poético, né? Fala aí como que eu fui na poesia literária para buscar, né? E daí eu trago, e eu falei muito isso para o Lucas, eu falei, então, na verdade, eu quero conversar com autores, né? E daí tem esse livro, que é de Kershi Martins, de 2022. E daí tudo que eu vou compartilhar aqui, vocês não precisam tomar nota, eu vou mandar essa apresentação, vou colocar o Lucas ali no meu Canva, ele compartilha, passa para vocês. E se vocês precisarem dos PDFs, isso tudo, eu acho que eu tirei tudo de PDF, né? São e-books. Se vocês quiserem, eu mando tudo para o Lucas aí no Zap também, ele compartilha, tá? Então, não se preocupem com esse resgate, eu vou compartilhar. E daí, né, as autoras dizem, nada é novo, mas tudo mudou. E uma coisa que eu tenho pensado muito, e visto isso com os meus alunos, principalmente os alunos de pós, é o lugar de fala das pessoas, né? Então, pera lá, tá falando de tecnologia? Quem falava de tecnologia até fevereiro de 2020 tinha uma visão, tinha uma experiência. Então, esse lugar de fala tem me incomodado muito. E eu acho que tem que nos incomodar, né? Para a gente pensar teoricamente nas coisas e nos caminhos. Então, as autoras em 22, ok, né? 22 já estou desesperada pelo que vai acontecer com a educação agora, depois da pandemia. Essa frase de Antônio Nova, de 21, resume o que vimos vivendo e acompanhando desde março de 20. Não podemos, agora que estamos todos vacinados, voltar às salas de aula e às nossas práticas antigas, como se nada tivesse acontecido. E é por isso que eu penso na coisa de escolhas e multicaminhos, né? A gente passou muito para não acreditar em algumas coisas. Março de 20, e o que se seguiu a ele, nos chama à ação. Este tempo pandêmico nos mostra que precisamos recomeçar e repensar a escola e nossas práticas pedagógicas, o que, óbvio, não tem sido fácil e nem simples, né? Eu gosto muito desse livro, eu gosto do lugar de fala dele, eu acho que ele fala muito conosco, né? E eu tenho tirado muitas coisas de letramento, modalidade e até esse repensar o cenário educacional a partir da voz dos autores deste livro, né? Então, assim, esse comecinho, possivelmente ele deve ser uma apresentação do livro das autoras, é uma organização, mas se vocês tiverem tempo, eu acho que compensa se debruçar sobre ele, porque tem muita coisa ali para compartilhar aí o nosso desespero, né? Desespero eu falo, depois de 20, como é que a gente repensa tudo isso? E daí eu quero trazer para vocês uma coisa que a gente não pode perder de vista, a escola como principal agência de letramento. E quando eu falo escola, isso as autoras falam, né? E quando eu falo escola, eu estou pensando em educação. Eu estou pensando em escola criança, escola jovem, escola adolescente, universidade, né? Então, eu acho que a gente tem muito que considerar. É uma agência de letramento, né? E daí eu trago muitas perguntas. Na realidade, hoje, se vocês estão achando que eu vim trazer soluções, eu não vim, eu vim trazer perguntas, né? Porque eu acho que a gente pensa sobre elas e pensa junto, eu acho que a gente cresce muito com isso. Então, quais são as perguntas? Quais serão nossos caminhos? Quais serão as nossas tecnologias? Quais serão nossas escolhas pedagógicas? O que faremos? Quem somos? Onde estamos? Para onde iremos? São todos esses questionamentos aí, né? Que a gente começa a repensar a partir de 20, a partir de 21, 22. E eu acho que agora a gente está aí no momento de testamos e agora, né? Vamos refletir sobre todas essas questões. E daí Braga, em 18, é 18, tá? Então, em 18, ele dizia assim, não se fala em outra coisa no meio educacional. Mudança é a palavra de ordem.
Coitado, em 18 ele falava isso, você imagina o que nós falamos agora, né? Em 22, o que é que a gente fala? Então, assim, é muito interessante a gente voltar aí nessas leituras, né, antes de 20, porque a gente vê algumas coisas e fala, nossa, essa pessoa já vislumbrava isso naquele momento, né? E daí a gente começa a ver os visionários. Metodologias ativas, inovação, competências, novas tecnologias, tudo para se fazer diferente do que se fazia no passado. Gente, o que é passado? Ele escreveu isso em 18. 18 para mim é passado. Percebe? Né? Ele achou que ele estava super. Você acha que esse autor estava vendo alguma coisa de pandemia, distanciamento social, acesso à internet, né? Centro de mídias e todas essas coisas, né? Olha aí, coitado, né? A gente tinha que conversar com ele agora. E daí ele já diz, né, que mudar o discurso é fácil, implementar a mudança, não. E daí de 20 a gente pergunta, oi, a gente implementou alguma mudança? Não, na realidade nós fomos implementados, né? Então, assim, você não teve a chance de escolha, né, do que você faria. E daí ele segue o pensamento. As atividades pedagógicas de uma instituição de ensino devem ser orientadas a apresentar forte contextualização e correlação com a realidade. Gente, isso é muito, muito, muito importante. Isso vale para, sei lá, 1900 e bolinha e 2022 e bolinha também, né? Porque a gente vai cada vez mais se certificando de que, olha, multimodalidade, multiletramentos, tecnologias, mídias sociais. Gente, isso tudo não é isso por isso. Não é a tecnologia pela tecnologia, né? Então, a gente não pode, olha, eu estou usando a tecnologia na minha aula, olha, eu estou usando o computador. Ah, é? Ah, então, os alunos estão digitando uma coisa ali no Word, um texto da apostila. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, assim, se não tiver muito contextualizado a tecnologia pela ai, não, agora eles não estão no Word, eles estão no Google Docs. Gente, né? A gente tem que pensar em como amarrar. Por isso que eu trouxe lá na frente as nossas escolhas, né? Os nossos caminhos dependerão das nossas escolhas. E daí continua, né? Contextualização, correlação com a realidade, com o intuito de aplicar conteúdos efetivamente significativos para o desenvolvimento de competências úteis e necessárias à realização profissional e pessoal do estudante. Isso eu acho que a gente tinha que colar no espelho. Quando a gente vai montar uma aula, sabe? Ai, vou fazer isso. É claro que tem N coisas aí nos nossos caminhos e nas nossas escolhas, né? Tem gente, por exemplo, que sai de uma reunião entre outras, sai de uma entre outras, sai de uma entre outras, sai de uma, e ainda tem tempo de fazer graça, inovar. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Mas, enfim, percebe que assim, a gente tem que reconhecer também os desafios que são gigantes para todas as faixas etárias, não é? Então, assim, tem tudo isso. Então, assim, é importante ver o que é que os autores estão falando e a gente trazer aquilo para a nossa realidade, né? A nossa sala de aula, as nossas práticas, a nossa formação. Então, não esquece que esses links aí vão ser muito necessários, tá bom? E daí, esse livro de... aquele mesmo livro que eu trouxe lá de 22, né? Tem um prefácio que é realizado por Mendonça, eu acho que é uma autora também. E o prefácio se chama isso, Depois da Urgência, Aproveitar o Potencial. Então, ela fala isso em 22, e eu vou falar isso, né? Eu não sei que mês que ela falou isso, mas eu vou falar isso em novembro de 22, é exatamente isso. Agora deu tempo da poeira baixar para a gente pensar em tudo isso. Vamos filtrar, né, o que foi, o que não foi, o que deu, o que não deu,
e pensar nessas correlações, né? Que vão guiar nossas escolhas, para traçar aí os nossos multicaminhos, como é que a gente vai amarrar tudo isso, né? Isso tem me inquietado muito, como é que a gente amarra tudo isso. Porque você acha que eu vim falar para você como a gente amarra tudo isso? Eu não vim. Eu só vim deixar aí para você pensar junto comigo, né? E daí fala assim, eba, tecnologia, nossa, olha, pisca, acende, muda o foguete, e o cérebro é o 5G, tudo conectado, tananã. Gente, mas assim, a gente tem aí um grande impacto, né? A gente ainda não se recuperou de 2020, né? Abra um Classroom, abra outro, abra outro. Hoje eu quase matei o Classroom. Eu estou na coordenação de curso aqui, e o Lucas vai entender muito bem o que é isso, e os alunos no último ano, por uma grade nova, eles têm que fazer uma apresentação de horas de atividades pedagógicas realizadas, atividades de formação realizadas durante os 4 anos do curso. Quando chega no 4º ano, é como se abrisse uma disciplina que ele vai fazer a ficha, completar as horas, as atividades. Ah, eu fiz PIB de um semestre, 30 horas, sabe? Tem uma planilha assim. E daí eu sei que eu escrevi um texto, eu estou compilando as dúvidas, porque não vai dar para responder uma a uma, porque aquela dúvida pode ser geral, né? E daí é para o 4º ano inteirinho, e daí eu falei, sabe o quê? Vou abrir o Classroom, vou postar todas as dúvidas, vou pôr negrito, bonitinho, vou pôr a pergunta do aluno, vou colocar a resposta, tananã. E fui, gente, construí um texto lindo, as orientações, fui colocando as regras. Sei lá, já tinha dado, assim, uma folha de A4, sabe? Das orientações. Aí eu apertei um ESC. Sabe o que é o ESC? Escapou de tudo que você tinha feito, perdeu tudo. Eu respirei e pensei, ai, será que ele não salva como rascunho, né? Não, gente, ele não salva como rascunho. Foi, né? Aí vai eu sentar mais 1 hora, tinha ido 1 hora eu fazendo aquilo lindo, negrito, sabe? Não pus florzinha porque eu não achei. Mas, então, assim, a tecnologia vai super resolver? Não, a gente ainda está com trauma de algumas coisas aí do ensino remoto, né? E ensino remoto se chama ensino remoto emergencial, porque lembra que era quando a gente estava no desespero, né? A literatura tem cunhado esse termo aí, ensino remoto emergencial. Então, assim, cuidado, porque algumas coisas brilha, pisca, LED, acende, mexe com você, tananã, mas assim, calma, né? A gente vai ter que pensar. Lembra naquela situação? Conexão com a realidade, as necessidades dos alunos, a demanda, né? Então, assim, eu gosto muito de tecnologia, tenho chegado, assim, reconheço super potencialidades, eu acho que estarmos hoje aqui já diz alguma coisa, né? Não paguei pedágio e estou falando com vocês do mesmo jeito, tá vendo? Né? Mas, assim, a gente tem que ter também um pezinho atrás, né? Estamos fazendo a diferença ou tecnologia por tecnologia? Né? E daí, o que eu quero... Eu não sei se vocês já viram esse negócio é muito legal. O British Council, ele também tem uma pega nisso daqui, e isso se chama European Framework for the Digital Competence of Educators. Aí tem uma sigla, né? Então, esse material tem em português, eu não fucei para achar, mas eu sei que tem uma tradução dele em português, é um e-book também. Então, ele é um quadro aí europeu, né, para falar da competência digital de educadores. E daí eu trouxe esse sumário, porque, gente, não é assim, eba, põe a tecnologia. Tem uma coisa aí que faz parte do quadro também, da foto, sabe? Que é o quê? Tem questão de competência envolvida aí. Você viu como é que os professores, né, principalmente aí das escolas públicas, como é que eles ficaram para dar conta de um ensino sem tecnologia, né?
Então, por exemplo, no estado de São Paulo tem aí a questão da criação do centro de mídias, que os alunos assistiam às aulas pela televisão, né, lá no canal da TV, e o professor se matando para tentar dar conta de tudo aquilo, né? Impressão de folhas que eram entregues aí na porta da escola para os pais. Gente, triste, né? Subimos um degrau, se Deus quiser. Mas tem muitas coisas para a gente pensar nisso daí, né? Então, quando fala, por exemplo, de competência, eles vão trazer vários itens aí que eu acho que, além de competência, isso ganha um corpo muito grande para a gente repensar nossas práticas, sabe? Então, olha lá, o engajamento profissional, os recursos digitais, não estou dizendo que não é para ter tecnologia, né? Ensino e aprendizagem, avaliação, aprendizagem ou aprendizes empoderados, né? A competência digital para facilitar a aprendizagem e um quadro geral aí de tudo isso. E é muito legal porque esse livro ele vai passando por todas essas coisas, sabe? Com detalhe, né? Hoje eu só tô clean, mas você pode olhar isso aí com mais calma, tá? E daí eu tirei um dos quadros, né? Se a gente vai pensar em caminho, escolha, para onde é que a gente vai para pensar em tudo isso? Né? Então eu tirei um quadro que está lá nesse lugar aí mesmo, e daí ele vai falar de competência, e daí ele separa, né? Então ele separa aí para falar o que é dos aprendizes, o que é pedagógico, o que é profissional, porque, gente, tem uma competência profissional aí nessa história também, né? Você está pensando nisso? Porque os professores tiveram que criar planilhas, eles tiveram que. Tem uma coisa que chama busca ativa, eles tiveram que ir atrás dos alunos, porque era obrigação da escola, sabe? Então, assim, tem muita coisa envolvida. E eu acho legal porque ele vai separando, né? Os autores vão separando aí em eixos. Gente, isso não deixa de ser aquela coisa que eu trouxe lá no slide 2 para pensar no fluxograma, né? Aqui eu acho que está um pouco menos, não é a lâmpada, mas também não é aquele lá da medicina, mas eu acho assim que a gente consegue perceber as interrelações, como é que tudo isso se conversa, para a gente pensar em competência, tá? Não vou me deter a nenhuma delas. E é legal porque no título, aqui naquele sumário, ele fala de nutshell, né? Então aí, como é que é a shell, né? A conchinha aí da coisa. E daí eu achei legal, porque daí eu sou muito visual, né? E quando a gente vê as coisas aí interligadas, mas colorida, e para pensar naquele quadro, esse é o mesmo aí do anterior, né? Só que as coisas estão aí um pouco mais separadas, ao mesmo tempo interconectadas, né? Para a gente pensar em ensino-aprendizagem, tá, mas ensino-aprendizagem tem relação com avaliação, né? Então, mas o que a gente está pensando de ensino-aprendizagem tem a ver também com os recursos digitais, é isso que a gente está pensando. Mas espera lá, e as competências digitais? Né? E o que é que você se volta para o aprendiz? O que você se volta para o profissional? O que você se volta para o pedagógico? Não sei se isso faz sentido para vocês que eu estou falando. Ó, se não fizer, você fala, não tem nada disso. Ó, e daí eu trouxe uma outra coisa, porque é legal a gente ver de e-books, né? E tem esse livro aí, e agora, olha lá, qual é a falha da pessoa? Ah, tá ali embaixo, tá bem pequenininho que vocês não vão conseguir ler. Este livro, ou esta produção, é de 19. Ó, isso faz diferença, eu falar que é de 19. Então, de 19, isso daí foi lançado como ferramentas para aprender e ensinar, né? Então, assim, na verdade, é um material, né, pedagógico e de um produto, né, um produto de um grupo de pesquisa. E daí é muito interessante, porque se eu estou te falando isso de 19, gente, eu não tinha ouvido falar, por exemplo, de Padlet em 19, né? E daí, quando falou de Padlet em 2020, nossa, o que é isso? Meu Deus do céu, o que é? Já tinha gente falando disso, né? Então, assim, esse Plickers, né? Tem muito, o Kahoot,
Tem muitas coisas aqui. Eu acho que esse Plickers, eu não vou saber falar certinho, mas eu acho que é um card que você... Alguém já viu? Eu acho que é um card que você imprime, ele gera ali mais ou menos um QR Code, e daí você consegue fazer atividades interativas com a sala inteira. Tem muita coisa legal aqui. Aqui é exatamente ferramentas, né? Você quer pensar em tecnologia? Aí eu achei isso daqui, eu falei, vou compartilhar isso com ele. É um e-book, né? Tem aí a supervisão editorial da professora Vera Menezes, né? Vera Paiva, que é da UFMG, assim, super na linguística aplicada, né? E eu achei muito legal ela se colocar à disposição para supervisionar esse material. E daí, assim, a minha maior coisa com esse material é, nossa, 2019 está falando de Padlet, né? Então, assim, é um material muito interessante, mas, assim, exatamente isso que está escrito aí, é prática, né? Ah, eu queria saber de uma tecnologia para fazer não sei o quê. Vai, fuça lá que tem coisas interessantes aqui nesse material também. E daí eu trago esse texto aí que é de Moura 2020, né? Ai, que coisa linda, tá aí já. Obrigada, Carla. Ai, adoro gente conectada. Eu e a Claudinha gostamos de gente conectada. Então eu trago aí Moura, né, que vai falar algumas coisas aí também de muita pertinência aqui para nós. Tá, então diz assim, ó. Enquanto professores, precisamos de encontrar... Você já percebeu que é um português de Portugal, tá? E daí você vai perceber mais já já. Precisamos de encontrar novas formas de motivar os alunos, tendo em conta a sua realidade. Gente, Moura está falando a mesma coisa que a outra pessoa já tinha falado lá em 18, né? Sua realidade, suas necessidades, seus interesses. O ideal será descobrir formas harmoniosas para desenvolver nos alunos, durante as aulas de língua materna, e daí, claro que não só materna, as competências linguística e literária, e daí eu vou te falar não só linguística e literária, mas você pode pensar nesses vieses da cultura, por exemplo, né? A par da competência digital. E daí ela continua. Se cada aluno aprende de maneira diferente, então o professor deve considerar integrar nas suas práticas métodos de ensino diversificados. E aí que eu volto na coisa de escolhas pedagógicas, multicaminhos, e daí você já deve ter, assim, um monte de experiência de falar assim, nossa, eu tenho 2 turmas do mesmo nível, preparei uma aula linda, para uma turma foi 1000, eles interagiram, participaram, para outra foi 0, e você sai todo frustrado. Tá, o que acontece? As pessoas aprendem de maneiras diferentes, e isso faz parte, quando a gente falou lá de competência do professor, competência pedagógica, por exemplo, esse mapeamento que você tem que fazer está lá, né? Tá contemplado naquele quadro. Então, é importante esse mapeamento, esse feeling que a gente tem, né? Um feeling que a gente usa muito para a língua estrangeira. Semana passada eu estava mexendo com formação de palavras. Nossa, é muito legal, gente, fazer formação de palavras em inglês. É muito legal, porque eles vão falar assim, professora, como é que é isso? Eu falo assim, Gente, isso daí não veio do inglês, isso veio do grego, do latim. Por que que você fala impossible e não dispossible? Mas você fala agree, você fala disagree. Então, dis funciona para alguém, o in funciona para... Por quê? Porque... Então, assim, é difícil, tem coisa que a gente, né, tem que dar uma explicação que não tem. E daí eu costumo falar, olha, na hora desceu um anjo e o anjo falou que era assim, né? Tem coisa que a gente tem que... Mas por que essa coisa? E daí eu falo para eles, vai no feeling, fala a palavra, usa o outro, repete, né? Tem coisa que é assim.
Então, o professor deve considerar integrar nas suas práticas métodos diversificados que atendam às necessidades de cada indivíduo, né? Então, tem um que vai ler com mais facilidade, tem outro que vai escrever com mais facilidade, o outro vai desenhar, o outro vai fazer um Canva, e a gente tem que ter isso em mente, né? E daí ela diz, né, que a tecnologia deve abrir espaços e não fechá-los. Concordíssimo, concordíssimo. O que a gente viu em 20? Que a tecnologia, em muitos casos, fechou, não tem acesso, um celular por família, tananã. E não só nessa questão de acesso, mas nessa questão também de ver como é que os alunos aprendem, né? Então, assim, por exemplo, se você, né, não precisa nem ir longe, não preciso falar de tecnologia. Se você falar assim, Dani, desenhe o seu dia. Dani, desenhe a sua fruta favorita. Eu vou chorar, porque eu vou desenhar uma goiaba, você vai achar que eu desenhei uma banana, né? Não sou eu essa do desenho, sabe? Então, a gente tem que ver como é que os alunos aprendem. E daí a autora vai. Também é fundamental que os conteúdos e atividades sejam desafiantes, e, na verdade, a gente falaria desafiadores, né? Aos olhos dos alunos, no sentido de fomentar o desenvolvimento da aprendizagem autônoma e significativa. Isso é muito importante, né? E por aí perpassam as multimodalidades, os multiletramentos, esse mapeamento vai ser muito importante. Não menos importante é levar a que o professor e os alunos se sintam confortáveis com as estratégias. Gente, vocês viram que não são só os alunos, os professores também, né? Então, se você falar assim, Dani, abre lá seu Instagram, eu vou falar, sério, você quer que eu abra? Não pode ser o Facebook? Porque eu ainda estou um passo para trás. Eu não quero chegar lá. Porque tem algumas coisas na minha vida que ainda são diversão. Algumas já não são diversão, é diversão, família, o conselho de curso, o curso, os professores, tanana, tanana. Você tem seu WhatsApp, você com a sua mãe, você com seu pai? Já não é mais, né? Ontem, ai, gente, não grava isso. Ontem tô eu aqui, perdi o sono, 15 para meia-noite, né? 15 para meia-noite? Não, 15 para 1, eu aqui, fazendo algumas coisas, um documento, e daí um funcionário da pós-graduação, que tem uma criança pequena, tinha me mandado uma mensagem durante o dia. E eu cheguei aqui à noite já não era, porque já era cedo, porque é outro dia, né, já tinha virado, catei aqui e falei, vou recuperar aquela mensagem dele. Cliquei aqui, olhei para outra tela, daqui um pouco eu escuto barulho de ligação, eu apertei errado, eu estava ligando para o funcionário da pós-graduação a 1h45 da manhã. Não, meia-noite e 45. E eu assim, misericórdia. Né? Na hora eu mandei. Aí eu não sabia se eu mandava ou se eu não mandava, que eu falei, vai que ele acha qualquer coisa. Aí mandei. Graças a Deus o celular dele estava desligado, né? Ele recebeu a mensagem hoje, me mandou um monte de sorrisinho, que eu não sabia onde eu enfiava a cara, né? Mas então, assim, percebe como da mesma forma como a tecnologia abriu espaços, em alguns momentos a gente se questiona, abriu até que ponto? Porque o meu WhatsApp abriu demais, isso me incomoda ainda, né? Você não tem mais horário de trabalho. A gente está presencial na universidade, a gente deveria ter o nosso horário de trabalho, mas o meu horário de trabalho ficou presencial e remoto, porque antes era só lá, depois ficou só no celular, agora ficou os dois. Então, assim, abriu demais, né? Então, por isso que fala professor e alunos confortáveis, com estratégias, procedimentos, materiais, né? Que será? Eu comi alguma coisa aí. Tanto a interação dos alunos no processo de aprendizagem. E é isso também, a gente tem que ver como os alunos aprendem. Não dá para você colocar e chamar um lá na frente e falar, você vai fazer. Gente, aquele aluno pode ser o mais tímido, vai chegar lá, não vai fazer nada, vai te odiar para sempre, né? Então, assim, percebe que a gente vai desenvolvendo esse feeling. Então, a gente olha para os autores e esses multicaminhos vão se estabelecendo aí para nós, né? Aí é disso que eu estou falando. Multicaminhos. Qual que é o seu? O meu deve ser aquele de coração,
mas deve ser o mais com voltas possível, né? E olha lá, tem gente que sobe e desce, tá tudo certo. E assim, né? Então é isso que eu trouxe assim para a gente pensar. São caminhos diferentes, mas qual que é o certo? Não, são caminhos diferentes. A gente vai ter que analisar demandas, necessidades, tananã, né? E dá um dó desse moço que ele não para de andar, você percebeu? Que judiação, o moço já está cansado de andar. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Que eu acho que sim, a gente precisa pensar em escolhas, a gente precisa pensar em estratégias, porque tudo isso vai designar nossos caminhos. E pode ser que você comece por um, aquele não funciona, você tenha que pegar outro, e aquele não funciona, você tem que pegar. E tá tudo bem. Eu acho que é assim, né? Nessa constante negociação que a gente vai chegando aí nos nossos resultados. E daí eu trouxe a cara dos livros, né? Só para você não morrer aí de curiosidade. Então, esse primeiro é aquele que eu te falei do 2018, né? Que ele já falava em mudanças. Olha, a ordem agora é mudanças, né? Em 18. Então, em 18, ele estava falando de uma sala de aula inovadora, né? Aí, professora Vera Menezes, em 19, que fala disso. E daí você tem esse é o livro mais cor-de-rosa, bonito, gente, eu acho que ele conversa muito. Claudinha, ele conversa demais com o que a gente faz, sabe? Então, assim, ele muito vale a pena, né? E a Doroteia fala a respeito dos multiletramentos, né? Ela é referência para a gente pensar nisso também, né? Nós lemos desse rosa. Aí, tá vendo? Mas a gente só leu do rosa porque a gente gosta do cor-de-rosa, né? Eu tô de outra cor, mas eu gosto de cor-de-rosa. Ô, gente, mas é muito pertinente, né? Esse livro, de fato, né? Ele tá atual. Ele fala da pandemia, de uma visão que eu compartilho e me identifico muito, né? Pelas aulas. Então, eu acho, assim, muito, muito interessante. E se eu deixei a sua cabeça cheia de dúvidas e coisas para você pensar, eu consegui chegar aí no meu objetivo, porque eu acho que estamos em uma necessidade constante de pensar, repensar, fazer, refazer, olhar, reolhar, né? Em função das nossas escolhas pedagógicas, nossos caminhos, e somos parte fundamental desse quebra-cabeça tão importante que se coloca aí nesse cenário da educação, né? Quer alunos, quer docentes, porque alunos também eu acho que estamos em um momento de muita reflexão, né? E eu gosto muito de ter esses espaços, né? Ontem eu participei de um curso a respeito de estratégias de aprendizagem. Eu tenho feito algumas coisas aí de gamificação, porque eu sou uma pessoa de muito tempo livre, né? Então eu tenho feito muitos cursos aí. Mentira, gente. Aperta na agenda, é o dia que dá. Mas ontem deu certo. E daí ela trazia, né? A autora trazia todas essas coisas para a gente pensar na neurolinguística, da gente dar o tempo para o nosso aluno pensar sobre o que é que a gente está fazendo e o que é que ele está fazendo, né? E às vezes, muitas vezes a gente se incomoda com o silêncio, né? Eu sou uma pessoa assim bastante tímida, o silêncio assim me mata, parece que eu quero falar o tempo inteiro. Parece que eu quero preencher, né? Mas para nós também, né? Para docentes e para discentes, esse momento de parar em silêncio para pensar e analisar e, né, processar tudo aquilo, eu acho que faz muita diferença no processo de ensino e aprendizagem. Tá bom? Era isso que eu tinha para deixar de muitas interrogações aí para vocês nessa roda de conversa que a gente fez hoje. Dani, adoramos, foi super prazeroso, agradável, leve, né? E você trouxe teoria e trouxe aí reflexões para que nós possamos sair daqui, né? Pensando em algumas possibilidades realmente. Então, multiletramentos, né? Letramentos.
Então, pensar, por exemplo, na competência, né, digital, né? Como que nós vamos trabalhar? Tem um comentário aqui do Otto no chat. Quem quiser também fazer pergunta, comentários, sintam-se à vontade, podem abrir o microfone, tá? Vou começar aqui pela do Otto, que ele comenta no chat, é engraçado, professora, que às vezes as crianças, ele atua na educação infantil, tá? De inglês, professor de inglês, e trabalha com música também. Então, que às vezes as crianças andam com o rosto apontado para os celulares e outros aparelhos, exatamente como na figura. A influência da tecnologia existe na atenção e foco, mas também em relação ao imediatismo com que aparelhos eletrônicos entregam as respostas. É desafiador competir com isso, né? Então, nesse panorama aí que nós temos na pandemia e pós-pandemia também, parece que nós ficamos mais conectados. E você falou algo que é sério e é grave, essa sobrecarga de trabalho também, né? Por um lado, você pensa, não, eu tenho que, né, estar conectada, utilizar, né, todas as possibilidades, redes sociais, compartilhar os conhecimentos em todos os meios. Mas isso acaba trazendo uma sobrecarga, porque na pandemia nós trabalhávamos as horas que nós somos contratados para isso, mas extra também, né? Então, 24 horas, antes era e-mail, né? E agora o WhatsApp. Então, você se vê obrigada a responder, porque você vê aquela notificação e te incomoda. Eu não sei se é assim com você, Dani, mas eu me sinto incomodada, mesmo eu estando numa palestra, uma coisa ou outra, eu falo, nossa, se me escreveu é urgente. Se eu visualizo e não respondo, imediatamente a pessoa fica preocupada. O que aconteceu? Está me ignorando. Ou, se a pessoa me vê online, só que eu não estou online, às vezes eu estou em uma reunião, né? E o WhatsApp fica ali no computador. E a pessoa fica escrevendo. Tem algumas vezes que telefona, e você tem que declinar a ligação. Então, assim, gera um desconforto, né? E esse cansaço também que nós vamos somando, né? Não que os alunos não devam agora me escrever, não, pelo contrário, eu prefiro o WhatsApp ao e-mail, porque o WhatsApp está mais ali à mão, é mais rápido, né? Então, para mim, é mais prático. Não, mas é porque você digita rapidinho, né, na mão. Eu prefiro Todo mundo me e-mail. fala isso. Eu prefiro e-mail. No teclado, vai, ó, rapidinho. Aqui, filha, entra na letra errada, vai no número, vai não sei o quê. Hoje, meus alunos olharam Esse corretor, né? E falaram assim, nossa, professora, a letra do seu telefone está desse tamanho? Eu falei, e não estou enxergando. Entendeu? Mas são muitas horas, aí você fica em frente à tela do computador, né, do e-reader, para quem tem o costume, né? Às vezes é de um tablet, é de um celular, um smartphone, então você fica aí, o acesso é muito grande, então os olhos, principalmente no calor, e com esse clima seco, né, eles começam a lacrimejar e arder, de tanta luminosidade, né, dessas telas. E, claro, que o grau, para quem já usa óculos, vai aumentar, e quem não usa, passa a usar. Eu já me peguei, gente, eu tenho que parar de ler, tipo, 2h30 da manhã, porque eu enxergo mais nada. Começa a ficar tudo embaçado. Eu falei, não, eu acho que já deu por hoje. Então, é bem por aí mesmo. E eu acabo também, às vezes, mandando mensagem para alunos, orientandos, em dias e horários, assim, nada agradáveis, porque é quando eu me lembro, gente. A memória, assim, é tanta coisa que a gente tem que, né? Em vez da professora anotar na agenda, deixar programado, não. Eu já vou, já quero, aquela coisa de ansiedade, né? Bem por aí. Então, assim, dicas, Dani, para o Otto e para nós, né? Então, como competir com isso? Eu não vejo como competição. Se nós formos competir, nós perderemos feio, com certeza. Eu vejo como um dos aliados que a gente tem que usar, né, a nosso benefício para otimizar e motivar as aulas, né?
Agora, só isso também cansa e deixa de ser motivação, não é? Porque eles já estão constantemente com esse acesso. Então, por isso que às vezes eu gosto de fazer, Dani, o caminho contrário, de trabalhar com questões manuais, ou de trabalhar com questões que hoje não são mais utilizadas. As pessoas até acabam perdendo as habilidades. Igual a Marley veio, conversou com ele sobre cortar, né, recortar, colar, né, papel mesmo. Então, quer dizer, já perde um pouco disso, da destreza, né, dessas habilidades. Então, às vezes é bom mesclar, deixar uma coisa mais híbrida, né? O Otto levantou a mão. Otto, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu baixar o... Ai, meu Deus, como é que eu mexo? Eu não sei até hoje mexer com tecnologia, tá, professora Daniela? Enfim, Tudo um bem, eu prazer, também não. um prazer estar aqui escutando a senhora e eu gostaria de complementar o comentário muito bem lido pela professora Cláudia em relação a esse sentimento, né? Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, mas não competitiva com os outros, eu sempre fui muito competitivo comigo mesmo. Porque eu olhava para as outras pessoas e tinha uma visão diferente acerca delas. Mas, no que se refere a esses, a gente chama de telas, né? Quando a gente vai trabalhar dentro da aba, ou em clínicas onde eu já atuei junto a crianças que tinham hiperfoco em telas, né? Que gostavam de tablet, televisão ou celulares, enfim. E eu sempre imaginei que eu tinha que meio que vencer as barreiras impostas por essas tecnologias dentro daqueles contextos. E eu acho que eu acabei levando isso um pouco para a escola. E como muito bem a professora Cláudia levantou também, seria importante manter em mente que podem ser nossos aliados, né, esses elementos. Mas uma dificuldade e um parcialmente trauma, acho que eu posso chamar de meio que um trauma que eu tenho, é pelo fato de eu ter, por exemplo, começado a usar óculos e de acordo com a oftalmo que me atende, muito por conta de ter forçado muito a vista no período pandêmico, sabe? Então, eu acho que muita gente sofreu assim por conta de ter ficado usando bastante as telas enfim, eu fui desenvolvendo alguns costumes que eu não tinha e não é como se eu não gostasse dos equipamentos eletrônicos ou desconsiderasse a importância dos letramentos digitais, enfim. Mas é apenas uma angústia em relação a ver o meu priminho, por exemplo, que é uma criança muito talentosa, e às vezes observar que ele passa bastante tempo vendo vídeos e jogando, enfim. Eu sei que isso colabora de certa forma para o desenvolvimento dele, mas ao mesmo tempo eu sinto a necessidade de levar as crianças como a professora Cláudia trouxe, desenvolverem alguns aspectos da coordenação motora fina, né, enfim. E foi interessante observar na fala da senhora como a senhora pontua a questão dos multiletramentos, né, não focando especificamente também nessa questão dos letramentos digitais, mas sim trazendo, como no livro também a gente observa diversos artigos que abordam diferentes letramentos e a importância de todos eles para a constituição de um ser humano que consiga agir na sociedade por meio da comunicação, né? No meu caso, as crianças, mas sei que tem bastante gente aí que trabalha com adultos, enfim, seria isso. Muito bom, obrigada por compartilhar, né? Eu acho que as nossas experiências, eu tenho falado muito isso, nosso local de fala, né? Então, o seu local de fala, eu acho que é muito rico. E eu acho que o que a gente tem que pensar, concordo com tudo que a Claudinha falou, né? Eu acho que a gente tem que buscar aliados, porque competir ficaremos para trás, né? Mas é igual falar assim, a tecnologia vai aposentar o professor? Muita gente falava isso lá atrás. Olha aí, a gente já teve essa resposta. A tecnologia vai aposentar o professor? Nosso papel é tão refinado, né, para pensar em sistemas e programas. Mas eu acho, Otto, que fica assim, dilemas a gente vai levar para a vida toda. Neste momento é pensar na grande exposição ou não à tecnologia. Tem muitas coisas que, às vezes, a prática vai te resolver, às vezes a teoria vai te resolver, ou às vezes a gente não vai resolver isso.
E como é que a gente faz? Eu acho que a gente vai driblando e aprendendo com todos esses desafios, sabe? E assim, respostas, vocês vão ver que parece que quanto mais a gente estuda, mais sem respostas a gente fica, porque a gente começa a ficar crítico e a pensar sobre todas aquelas coisas e tentar fazer essas associações com a nossa prática, que chega uma hora que a gente fala assim, pera, embaçou, né? Embaçou a vista, mas embaçou as ideias ali também. Se distancia e volta, né? Para a gente poder repensar aí de uma maneira mais, não sei se mais fresca, mas mais lúcida, né? Muito bom. E não vamos falar da visão na pandemia, não, porque aqui no computador tem dois, né? Lá no quarto tem mais um, na outra bolsa tem mais um, né? Então, assim, não vamos falar disso agora, não, senão a gente fica triste. Muito bom, muito bom. Perfeito. Mais algum comentário, alguma pergunta? Aproveitem. Usem e abusem da Dani, que daqui a pouquinho ela já está saindo, né? Ela tem compromisso já e pode falar. Samara. Eu acho que eu entendo um pouco quando o Otto coloca a questão da competição. Não sei, eu penso que ele fala no sentido da sala de aula, porque quando a gente fala competir com as tecnologias, é no sentido de, assim, a gente, por exemplo, eu dou aula na rede pública. Eu não consigo, desenvolver uma metodologia com tecnologias digitais para todas as minhas aulas. Primeiro que eu não tenho tempo para isso, primeiro, segundo que eu não tenho informação suficiente para acessar tantas coisas novas e trazer todo dia uma novidade, uma novidade. Eu não tenho tempo nem capacitação para isso. Samara, eu vou te interromper. E você nem precisa trazer Sim, isso para eu todas as suas entendo que aulas. não. Eu entendo que não. Mas a gente se cobra, porque o discurso é como se a gente tivesse que fazer isso. O discurso, a teoria dá essa impressão. E na escola pública, muitas das aplicações nem dá para você usar, porque os alunos, às vezes, eles estão com o celular, mas nem todos têm internet e tal. Mas eu entendo, não sei se eu entendo certo da mesma forma que o Otto, mas é competir assim, no sentido de quando eu não estou usando a tecnologia, o meu aluno está com o celular, então é competir com esse aluno que não larga o celular, e mesmo quando ele não está com o celular, o uso exagerado, né, tem sido feito das redes, da internet, faz com que esse aluno ele esteja todo o tempo hiperativo, ansioso, ele não está com o celular, mas ele está ansioso para pegar o celular, para ver a mensagem, para ver o Instagram. Então, competir, eu acho que nesse sentido de como lidar com isso, não, né? Como vencer isso de alguma forma. Não sei se é isso que o Otto quis dizer, mas é assim que eu me sinto, assim. Não que eu tenho que ganhar em ser mais criativa, em ser mais isso ou aquilo, mas competindo pela atenção do aluno. Como que eu vou conseguir essa atenção do aluno o tempo todo? Eu não consigo. Na verdade, eu acho que é uma batalha em glória. Eu nunca vou vencer essa batalha, porque o celular, as redes, a internet sempre vai ser mais interessante. Sempre não, mas muitas vezes vai ser mais interessante do que eu. Principalmente quando eu estiver no analógico. Samara, mas, ok, pode ser que você não vença, né? Essa cobrança vai ter? Sim, porque a teoria que nos rodeia, né? E nos julga muitas vezes, né? Eu acho que isso não vai desaparecer, mas eu acho que o nosso vencer
está na nossa maturidade de entender que o trabalho está sendo feito, você está tendo a devolutiva, você está vendo o crescimento dos alunos, você está vendo progresso, melhora, motivação, aprendizagem significativa, né, na sua prática. Então, eu acho que o vencer, ele vem, sim, todos nós. Pensa aí, você como aluna, né? Todos nós nascemos com esse mapeamento genético, né? Para que perder? A gente quer ganhar, né? Mas eu acho que o ganhar, ele se vê em uma maturidade de você finalizar um exercício, por exemplo, independente de tecnologia, e falar, nossa, isso foi legal. Você vê os alunos vibrando, você vê os alunos engajados. Eu acho que é diário, sabe? Você vê as suas superações, né? Você vê avanços, você vê alunos vindo até você e pedindo alguma coisa e dando um feedback, né? Eu acho que são pequenas coisas e muitas vezes a gente quer ver, né, um super de um resultado com troféu que chegue. Não vai chegar. Sorry. Perfeito, nós agradecemos então, a Dani já tem um compromisso, já está atrasada, né? Agradecemos aí a parceria, o carinho, todas essas reflexões, com certeza você plantou sementinhas, né? Muitos frutos aí, e nós vamos tirar o nosso print para registrar esse momento tão especial, né? Se o João puder fazer esse favor, e se vocês puderem abrir, quem puder abrir a câmera, né? Eu agradeço. Tá bom? Muito obrigada por tudo, Dani. Nessa correria você tem encontrado um tempinho na sua agenda aí para nos, né, receber também na sua casa, né? Não só você pediu licença para entrar na nossa, mas nós também invadimos a sua. Então, muito obrigada, viu? Por tudo sempre, por esse carinho, por esse sorriso, por esse humor, né? Adoramos. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e olhando já. Vamos lá. Já foi. Só mais um aqui. Caso alguém fez alguma careta. 3, 2, 1. Pronto. Aê. Joia, gente. Valeu. Muito obrigada, viu? Um beijão, boa noite para vocês. Parabéns pelas apresentações das comunicações, quinta passada e hoje. E muitíssimo obrigada, Dani, por nos receber também e com tanto carinho, sempre, viu? Sempre Um beijão. à disposição, gente. Da outra vez a gente vai fazer embaixo das árvores bonitas, lembra disso? Eba! Muitas fotos no verde. Muito sucesso para vocês. Um beijo para a menininha da Cibele. Eu ia falar isso agora. Um oi, tá um mandando beijão. Um beijo. Um beijo. Que graça, que linda. Um beijão. Boa noite, pessoal. Muito obrigada beijo, por gente. participarem, Muito viu? Obrigada, muito obrigada. Abraço especial para vocês. Boa noite. Até mais. Beijo. Espero vocês dia 17, hein? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, beijão. Obrigada.